Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do Altamente Crescendo com Cristo. Eu sou Roberto Ramos e no vídeo de hoje nós vamos meditar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre a pergunta: o que é pecado? Depois da vinheta, fica comigo que eu vou falar e explorar esse assunto com você. Aproveitando então, gente, eu quero que você se inscreva no canal, já que estamos aqui, deixa seu like, compartilha, envia isso aqui para alguém, porque é muito importante para o crescimento desse canal. Muito obrigado. Muitas vezes nós nos perguntamos, mas afinal, o que é pecado? Existem algumas coisas na Bíblia que são taxativas, são explícitas, né? Como os mandamentos de Deus. Não matarás, não cobiçarás, não cometer adultério, não roubar. Enfim, existem algumas coisas que são inquestionáveis, estão escritas e a gente não precisa ficar explorando esse assunto. Mas existem algumas coisas que muitas vezes a pessoa, principalmente depois de convertida, fica perguntando: mas afinal, o que é pecado? O que é certo e o que é errado? E a pessoa fica nessa dúvida: será que eu fazer isso ou aquilo agrada ou desagrada a Deus? O vídeo de hoje tem esse objetivo. Vamos explorar um pouquinho esse assunto. Então, vamos trabalhar em cima do que é ou não pecado. Vamos começar fazendo a seguinte pergunta. Você, que é cristão, deveria se perguntar, em vez de se isso é pecado, perguntar: como cristão, se eu fizer isto, é errado ou é certo? Então nós vamos pegar o que está escrito na Romanos 14, 23. Se você tem aí a sua Bíblia e quiser acompanhar, pode abrir ela em Romanos 14, 23. Que está escrito: mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado porque não come por fé, e tudo o que não é da fé é pecado. Principalmente essa parte aqui. Tudo o que não é da fé é pecado. Então você pense bem. Se você está fazendo alguma coisa e está se perguntando se isso é ou não é pecado, pergunte: isso provém da fé? Ou isso provém da carne, de um desejo carnal? Aí você já liga um alerta, né? Se isso é motivado pela fé, se isso é motivado pela carne. Você, antes de decidir se algo é ou não um pecado na sua vida, deveria fazer algumas perguntas. Por exemplo, como cristão, o que eu posso fazer para estar mais perto de Deus? Então, antes de começar perguntando o que é ou não pecado, pergunte a si mesmo: o que eu posso fazer para me aproximar de Deus? O que eu posso fazer para andar com Jesus Cristo? O que agradaria a Jesus Cristo? Se eu quero seguir o exemplo de Cristo como cristão, o que eu devo fazer que deixaria ele contente? O que Cristo faria nessa situação? Comece a pensar nisso. E aumente cada vez mais a sua intimidade com Deus. Não fique transferindo a responsabilidade. Chegando lá para o pastor ou para o padre perguntando: pastor, padre, eu posso fazer isso? Posso fazer aquilo? E aí ele vai te dar uma resposta baseada nas experiências dele, nas crenças dele, do que ele conhece da palavra, ele vai dizer sim ou não. Aí você faz alguma coisa que não te deixa um peso no coração, que não era uma coisa bem aquilo, você viu que errou, e aí você diz: mas a culpa não é minha, a culpa é do meu líder religioso que me orientou mal, ou um irmão da igreja com mais vida que eu, mais experiência, que me orientou mal. Então, busque a sua intimidade com Deus, para que você tenha capacidade de responder e decidir o que é pecado por si. Claro que você tem que buscar a orientação dos líderes religiosos, ouvir os irmãos com mais experiência, mas você também tem que assumir as suas responsabilidades e não ficar tudo transferindo para os outros dizendo: eu fiz assim porque me disseram que era assim mesmo, ou alguém me disse que numa situação parecida fez assim, eu fiz e para mim deu errado. Então assuma as suas responsabilidades. Mature como pessoa e mature a sua fé também, tá bom? E não fique simplesmente delegando tudo e responsabilizando os outros. Agora eu quero entrar com vocês em Coríntios 6 e 12. Então você também pode aí abrir a sua Bíblia, né? Coríntios 6, 12. Em Coríntios 6, 12 está escrito o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Ou em outras traduções, não deixarei que nenhuma me domine. O que isso quer dizer? Tirando aquelas coisas que são taxativas, que está dito: não matar, não roubar, não cobiçar, né, não adulterar, não ter outro Deus, coisas que são explícitas, existem muitas coisas que as pessoas perguntam: será que eu posso comer isso? Será que eu posso beber? Será que eu posso fumar?
Será que eu posso ver vídeo para maiores de 18 anos? Será que eu posso ir numa festa? Será que eu posso jogar futebol? Será que eu posso isso? Será que eu posso aquilo? São tantas perguntas e a pessoa fica pensando assim, será que eu não posso fazer mais nada? Será que eu posso fazer tudo? Que tipo de cristão eu sou? Um cristão conservador ou sou um cristão mais liberal? Você tem que tomar cuidado porque a Bíblia traz vários exemplos de extremos que são errados, de pessoas que muitas vezes acreditavam acreditar em Deus, serem servas de Deus e na verdade faziam coisas erradas. Não seguiam a vontade de Deus. Comecemos lá no início, com Caim e Abel. Os dois foram ofertar para Deus. Um fez conforme Deus queria, ou seja, um sacrifício de sangue. O outro foi fazer um sacrifício com vegetais, não tinha sangue. Um estava sendo obediente a Deus, o outro estava sendo religioso. Quando Cristo chegou, olha a resistência que ele enfrentou, porque os fariseus eram altamente rígidos com leis, muitas leis que eles mesmos criavam, e eram homens que muitas vezes não tinham proximidade com Deus, né? Muitas vezes jejuavam, oravam, aparentavam ser homens de Deus, mas na verdade eram homens que viviam para a própria honra, para a própria glória, se dizendo homens de Deus porque demonstravam por público. Então você tem que tomar muito cuidado para não ser religioso demais, mas também não ser liberal demais. Querer fazer a sua vontade, acho que isso agrada a Deus, e também se não agrada, é problema dele porque eu estou fazendo o meu melhor. Não é assim, você não pode ser nem uma coisa e nem outra, você tem que ter um equilíbrio e buscar a vontade de Deus. Então, baseado nisso, você tem que fazer algumas perguntas. Se eu fizer isso, é possível que isso me domine? Pergunte para você mesmo. Por que eu estou querendo fazer isso? É uma questão de me aproximar com Deus ou é uma questão da minha carne falando comigo dizendo vai lá e faz? Por exemplo, você começa a andar com Jesus Cristo e você para de beber. Não vamos entrar aqui na discussão se crente pode ou não beber. Mas vamos supor que você pare de beber. Você não quer mais beber, tive já problema com bebida, já fiz muito fiasco, já fiquei bêbado, já fiz coisas que não me orgulho por causa da bebida. Ah, mas agora eu sou cristão, acho que eu tenho domínio próprio, acho que se eu tomar uma taça de vinho, um copo de cerveja, não vai fazer mal. Pensa bem, você está querendo fazer isso por quê? Você vai agradar a Deus ou você está fazendo isso para agradar a sua carne? Por que eu te digo isso? Imagine que se você já teve problema com álcool, eu só estou dando esse exemplo para você entender, que é um exemplo muito comum. Se você já teve problema com álcool e você está com vontade, já parou para pensar que é uma espécie de abstinência? Dizendo, vai lá e bebe, vai lá e bebe. E quando você sentir o gosto daquilo ali, existe uma grande chance daquilo ali começar a te dominar, é a tua carne falando. Então toma muito cuidado, né? Ah, mas eu participo de uma congregação que na Santa Ceia a gente toma vinho, né? Algumas tomam suco, outros tomam vinho. A gente toma vinho. E eu não vou tomar Santa Ceia porque é vinho. Entenda que aquilo ali é uma questão espiritual, uma questão religiosa. Se você tomar um copinho, né, uma dose mínima de vinho, porque faz parte, tá tudo bem. O que não pode é você tomar aquilo ali e aquilo ali te despertar uma sede insaciável. Não, agora eu tenho que passar no supermercado, eu tenho que comprar uma garrafa de vinho, eu tenho que comprar um fardinho de cerveja, eu tenho que beber. Aí tem algo errado com a sua carne, né? A carne, ela sempre vai tentando buscar o prazer. Então tome muito cuidado com isso. Outra pergunta que você tem que responder é: será que serei uma testemunha ruim para outras pessoas? Mesma questão, vamos pegar o álcool, que é algo muito comum na nossa cultura brasileira. Vamos supor que eu sou um cristão que bebe, mas bebe de forma controlada. Eu tenho domínio sobre a carne. Eu consigo tomar uma lata de cerveja e parar numa lata de cerveja. Eu consigo tomar uma taça de vinho e parar numa taça de vinho. Eu tenho domínio, eu não me embriago, eu consigo me controlar, eu consigo me conter. Mas aí eu vou beber publicamente na frente de pessoas que às vezes não são cristãos ou são cristãos com uma fraqueza. E talvez o meu testemunho em beber na frente deles faça com que eles acabem não tendo controle. Então pensa nisso. Será que eu posso beber em qualquer lugar? Ou será que eu vou fazer com que algumas pessoas acabem bebendo mais do que elas deveriam? Além disso, escandalizar outras pessoas. Muitas pessoas, principalmente no Brasil, se criou uma cultura, né, de que o crente, muito em função de algumas igrejas evangélicas que começaram, que proibiam, né, o consumo de álcool, se criou, então, hoje, né, uma convicção, né, ou um pensamento em massa da maioria da população, crente ou não, de que crente não bebe, certo? Aí, estou falando agora, mas isso é uma questão evangélica, né, que evangélico não bebe. Mas existem algumas congregações que permitem que seus membros bebam, né, desde que com moderação, desde que não escandalizem. Mas eu te pergunto, você conhece todas as pessoas que vão te ver bebendo?
E vamos supor que você esteja bebendo num local público, onde muitas pessoas que vão passar ali te conhecem e sabem que você é um evangélico, que você é crente. E você está bebendo. Que testemunho você está dando para elas? Você tem que entender que talvez você vai estar tomando só uma lata de cerveja, mas as pessoas que estão passando estão pensando, pô, ele bebe. Não estão pensando na quantidade. Elas simplesmente vão ver que tem uma lata de cerveja e dizer, pô, ele bebe. Para aquelas pessoas, você está escandalizando elas. O que eu quero dizer com escandalizando? Você está fazendo com que elas assumam o papel de julgadores, ou seja, elas estão te julgando, mesmo que você não esteja errado. Mesmo que você tenha domínio sobre a carne, você está passando para elas, está fazendo com que elas criem a função de julgadores. E eles vão pecar por estarem te julgando. E você vai estar pecando por induzir eles a te julgarem. Então você está sendo uma pedra de tropeço. Então tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Então, respondendo essas duas perguntas, se eu fizer tal coisa, será que isso aqui vai me dominar? E será que eu estou sendo uma boa testemunha se eu fizer isso? Pense bem nisso antes de fazer qualquer uma dessas coisas. Além disso, a pergunta acho que mais importante seria, fazendo isso, eu estou glorificando a Deus? Pergunte para si mesmo, se eu fizer isso, eu estou glorificando Deus? Se eu acender um cigarro é para a glória de Deus? Se eu estou tomando a minha cerveja é para a glória de Deus? Eu não estou dizendo que você não deva fazer porque você não está glorificando Deus. Mas pense bem antes de fazer. Né? Se é alguma coisa que você vai fazer para a glória de Deus, você pode fazer livremente. Ah, será que se eu sair pela rua dando um prato de comida quente para uma pessoa faminta, isso é para a glória de Deus? Claro que sim. Mas também pode ser que não. Por que pode ser que não, Roberto, se isso é uma coisa positiva? Porque talvez eu vá com uma mão estender aqui o prato de comida para a pessoa e com a outra eu estou tirando uma selfie e dizendo, olha que coisa bonita que eu estou fazendo. Mas se eu entrego um prato de comida quente para uma pessoa faminta e digo, Deus te abençoe, e a pessoa, muito obrigado, teu irmão. Não precisa saber meu nome, irmão. Estou dando isso aqui porque eu sou cristão, porque Deus me disse, né, ama teu próximo como a ti mesmo. Estou fazendo isso, se tu quer agradecer alguém, agradece a Deus e peça que outras pessoas também façam para que tu não passe mais fome. Dê a honra e dê a glória para Deus. Né? A Bíblia nos diz para que nenhum de nós se glorifique. Se for para glorificar, glorifique a Deus. Então faça para Deus, tá bom? Então você, tendo discernimento, por isso que eu sempre aconselho, busque ler a Bíblia e conhecer a palavra. Você tendo discernimento da palavra, das escrituras, você vai conseguir entender o que é certo, o que é errado, o que você deve ou não fazer. Não vai ficar dependente de alguém te dizendo o tempo todo, faz isso ou faz aquilo. Então, leia a palavra, busque discernimento, continue indo na sua igreja, ouvindo a pregação, mas busque também as suas informações, seu próprio saber, né? E quando tiver algum tipo de dúvida, questione, pergunte, estude mais, explore. Hoje nós temos a internet, você pode explorar um assunto. Eu vi ali um tema polêmico na Bíblia, o pastor falou uma coisa, um outro pastor falou outra, um irmão da igreja de muito tempo falou isso. Cada um falou uma coisa, fiquei em dúvida. Pergunta de novo para eles, reúne os três e pergunta para ver se eles chegam num consenso, ou então busca esse assunto em outras fontes, em outros lugares, mas fique questionando, perguntando, explorando cada vez mais o assunto. Então tenha que ter discernimento, sim. Então não esqueça, né, que tudo é uma questão de meditar, pensar e acreditar. E uma coisa eu quero dizer para você assim, ó, pense bem, se você fizer a pergunta se isso é errado, e você disser sim errado, então você não deve fazer. Se acredita que algo é errado, não faça. E uma coisa eu vou dizer para você, provavelmente se você parou para pensar se uma coisa é ou não pecado, existe uma grande chance dela ser pecado. Por que eu te digo isso? Você sabe, por exemplo, que se adúltero é pecado, que roubar é pecado, que matar é pecado, que cobiçar coisa alheia é pecado. Tudo isso você sabe que é pecado. Mas, por exemplo, distribuir alimentos para pessoas famintas é errado? Não, você faz isso sem pensar. Simplesmente vai lá, faz e está tudo tranquilo. Você levar uma palavra de Jesus Cristo para uma pessoa e dizer que Jesus ama ela, é errado? Não, você não precisa nem pensar, você simplesmente faz. Talvez você não faça por ficar com vergonha, constrangido, ter medo, né? Mas se você quiser fazer, você pode fazer e sabe que não é errado e sabe que não é pecado. Agora, será que eu posso praticar jogo de azar? Pense bem, né? O que a Bíblia diz sobre isso? Não sei. Então procure pesquisar, procure entender, né? Se eu estou jogando jogo de azar, eu estou confiando em Deus ou eu estou acreditando em outros tipos, tendo a minha fé em outras coisas? Será que Deus se agrada, não se agrada? Vai criar intimidade com Ele e vai perguntar para Ele.
Se você sentir um peso no seu coração, não, mas se eu fizer isso não vou ficar legal, então não faça. Conheço pessoas que muitas vezes dizem assim, ó, participei de alguma coisa e fiz um propósito com Deus. Deus, se eu ganhar, eu vou dar tantos por cento para ajudar na obra tal. E ganhou, e o que ela fez? Ela ajudou na obra. Então, assim, esse certo ou errado, ele depende de cada um. Outra coisa, volte às perguntas anteriores. Como é o jogo de azar para você? Ele te domina? Se você começar a jogar, você vai ficar dependente? Você vai estar sempre apostando, vai estar sempre jogando jogo de azar? Então pense nisso, né? E não baixe os seus padrões, né? Não baixe seus padrões. Se você conseguiu se libertar de algumas coisas, não volte para elas. Se você fumava e parou de fumar, não volte a fumar. Se você traía sua esposa e parou de trair, não volte a trair. Se você tinha problemas com bebida e parou de beber, não volte a beber. Porque isso vai te trazer arrependimento, isso vai trazer desgraça, isso vai trazer um afastamento de Deus. E não esqueça, o inimigo está sempre em redor, buscando a quem possa tragar. Então, não pense você, porque você tem 15, ou 30, ou 60 anos de fé, que o inimigo desistiu de você. Ele sempre vai buscar uma brecha. E quando ele achar uma brecha, ele vai explorar ela. Então não dê brechas, orar e vigiar o tempo todo. Então, assim, eu não posso dizer para você o que é ou não pecado. Isso vai depender da sua intimidade com Deus, do seu conhecimento das Escrituras. Mas eu espero que você reflita. Se você gostou do vídeo, eu peço que você deixe aqui o seu like e que fique nos acompanhando para próximos vídeos, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, Deus abençoe muito a sua família e a paz do Senhor.